Hoje nós teremos a palestra do irmão Mário Branco, é médico, é um coordenador geral da quinta-feira, dos exercícios mediúnicos de quinta-feira, está há muitos anos na SBL, me proibiu de dizer quantos anos, mas ele é apenas uns 2 anos mais jovem que eu na SBL, então faço as contas por conta própria, né? Então, conta a tua data. O Mário é um conferencista, um palestrante, é professor da FALEC, é professor do CAD, que é um curso de extensão da FALEC, e veio nos prestigiar hoje para falar sobre Deus, Jesus e a moral cristã. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o Mário. Boa tarde a todos. É um prazer aqui estar conversando com vocês, né? O que eu vou fazer? Eu vou focar um pouco mais sobre a questão de Jesus e sobre a questão da moral cristã como um princípio básico da doutrina, né? Acho que um compromisso que a gente tem em relação à doutrina, ao estudar, é compreender os seus princípios ou os seus fundamentos, se formos usar esse termo, e Jesus e a moral cristã é algo que é essencial. Não só como teoria, né? E talvez Jesus e a moral cristã seja o ponto doutrinário que tem a maior implicação prática, né? De como nós podemos viver a doutrina, o seu entendimento, como podemos transformar na cosmovisão que a doutrina tem, né, em realidade prática, né? Então, quanto mais a gente puder compreender a questão de Jesus e a questão do núcleo do pensamento da moral cristã, eu acho que com mais intensidade a gente consegue fazer uma modificação de pensamento, modificação de linguagem, modificação de comportamento, né? Conseguir sustentar o novo, que para nós seriam aqueles princípios espirituais, na realidade. Talvez o exemplo mais premente de se vivenciar os valores da moral cristã são esses tempos difíceis que nós estamos vivendo, e há praticamente um ano, onde você vê com frequência a dificuldade que várias pessoas têm de vivenciar valores morais, ao lado de pessoas com uma força e uma intensidade fantástica, conseguindo sustentar esses valores morais e espirituais diante de tanta dificuldade. Então, turma, eu vou utilizar algumas imagens ao longo da história da humanidade representando Jesus, né? No Ocidente, é uma figura com muita força, mas as imagens, as representações que foram feitas, elas permitem que a gente entenda um pouco duas diferenças que eu vou tentar destacar agora no começo. Senão a gente não consegue entender o que a doutrina está querendo falar a respeito de Jesus, né? Existem 2 grandes conceitos, e a gente vai acabar no terceiro conceito a respeito de Jesus, que está muito claramente descrito na introdução que o Kardec faz lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tem duas maneiras de abordar Jesus. O Jesus histórico, tá? E o Jesus teológico. Se vocês olharem essa imagem, tá? Que é uma imagem lá da época medieval, o que chama a atenção de vocês? Né? É importante começar a aprender a analisar as figuras. Ó. O que quem fez essa imagem está querendo transmitir? Tem as imagens acessórias do lado e tudo mais, né? Tá? Mas o que tem aqui? Você tem a cruz, você tem a expressão da pessoa, que é uma expressão de sofrimento, né? Vejam que interessante. Ó, e você tem essa auréola aqui. Quem fez essa pintura está querendo transmitir que tipo de imagem a respeito dele, tá? Então, aqui você tem uma imagem que foi trazida por Paulo, que é a ideia do sacrifício, né? A ideia do Cordeiro de Deus, daquele que morre por nós para conseguir redimir os pecados. Parte do pensamento cristão endossou essa ideia, né? Um Deus quase cruel, que pede seu filho em sacrifício. Veja que interessante. Nessa outra imagem aqui, ó, o que chama a atenção? Ele não tem auréola, tá? Tem a postura típica na mão, que foi um dos motivos de discórdia entre a Igreja do Ocidente e a Igreja do Oriente. Mas o que ele segura? Ele segura um livro, tá? Aí destaca a figura de Jesus como mestre,
como Rabi, né? Que foi talvez a concepção inicial que aparece nos evangelhos mais antigos, que são os de Mateus e Marcos, 60, 70 depois de Cristo. Nessa aqui, ó, veja como a imagem evolui para representar Jesus como o quê? O que ele tem na cabeça que chama atenção? Ele tem uma coroa. Vai aproximando Deus da ideia de rei. Então, se veja que são várias interpretações, né? A primeira, ó, que é essa aqui, você tem ele como o Cordeiro de Deus, o que morre em sacrifício, tá? Aqui você tem, destacando os ensinamentos, aqui você tem a ideia dele como rei, aquele que reina sobre tudo. O que você está fazendo aí? Você está aproximando o conceito de Jesus ao conceito de Deus, né? Isso não é claro nos primeiros 3 evangelhos, chamados de sinóticos, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas. Mas em João, que não foi escrito por João, né? Nenhum dos evangelhos foi escrito pelos nomes, né? Eles são só pela tradição. Mas em João já aparece essa ideia aqui, ó, que é a ideia de Jesus se aproximando e dando um aspecto divino para Jesus, ó, tá? Então veja que isso tem muito pouco a ver com a parte histórica e tem muito a ver com a questão teológica, né? Jesus é uma figura histórica que é apropriada por várias igrejas para sustentar os seus dogmas. Ou seja, aí a gente tem o Jesus teológico. Quando a gente estuda e discute Jesus, com muita frequência a gente está se debatendo contra as questões teológicas como se elas fossem verdade, quando elas foram criações tardias de grupos de pensadores para constituir dogmas, né, e concepções próprias de cada igreja, né? O que chama atenção nessa imagem? Eu acho que é do século, acho que é 15 ou 16. Vejam aqui, ó, você já tem um outro conceito teológico, esse primeiro que eu citei, é o conceito da encarnação, ou seja, Deus, ele se faz homem, a ideia da encarnação, Jesus como Deus, ó, e toda a confusão e todo o atraso que trouxe para o pensamento religioso. Aqui eu tenho a introdução de um outro conceito, ó. O que é esse aqui, ó? Quem tem uma formação católica talvez se lembre, né? Representa o Espírito Santo. Aqui eu tenho um outro conceito teológico que deturpou muito a mensagem de Jesus, que é o conceito da Trindade, né? Historicamente, no sentido teológico, que surge primeiro lá pelo século IV, 300, 400 depois de Cristo, é firmar o conceito da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, com toda a confusão que acabou provocando. E no próximo século, o que se afirma é o conceito da divindade encarnada, né? Tá? Então, só para vocês verem como as imagens, elas vão representando, tá? Tranquilo? Ó, novamente, ele no colo, os anjos, tá? Maria, que vai assumindo aos poucos uma figura importante, quase como se fosse uma quarta divindade, né? Vejam que interessante. E aqui ele, ó, a representação era clássica, né? Ele é quase um adulto pequeno no colo de Maria, com a marcação especial dele, ó, no sentido da auréola. Ela também tem, ó, tá? É o sentido da marcação como se fosse algo especial. E os anjos que, de alguma forma, estavam apoiando o seu aparecimento daí, tá? Aqui você tem em relação ao nascimento de Jesus, ó, tá? Aqui, veja a vestimenta, ó, a vestimenta é da época, né? Não de Jesus, né? A vestimenta é da época de quem pintou. Que época que é essa aqui? É Itália. Alguém lembra de quem pintou? Vamos fazer um concurso, quem acertar todos os pintores, a gente dá um brinde no final, pode ir mandando pelo chat. Ó, quem é que pintou esse? Ó? Aqui representa, tá? A gruta, José, Maria, Jesus e a recepção que estava sendo feita, tá? Então, isso representa o quê? A mentalidade da época e, principalmente, a mentalidade que era autorizada, de alguma forma, pela igreja. Essa obra inacabada, famosíssima, é de quem? Ó? Quem que foi muito famoso e não conseguia, ou ficou famoso por, mesmo não acabando as obras, ser muito famoso? Esse é de Leonardo da Vinci, né? Mesmo inacabada, vejam a força
e a inovação na composição da exposição. O que tem na figura de Jesus, ó, lá por 1500, o que ele inova? É um bebê. Antes era uma figura adulta pequena, né? Aqui, ó, o olhar maternal não é um olhar teológico, é um olhar afetivo para uma criança. Ó. Aqui vai mudando um pouco a relação com a questão da divindade. Ó. Veja que interessante. Aqui, o que chama atenção nessa imagem? Ó? Na medida que você vai tendo o cristianismo saindo do seu berço original, que foi ali o Mediterrâneo, tá? Ele vai se espalhando. E quando ele vai se espalhando, o que você vai tendo? Você vai tendo uma composição da sua figura histórica, tá? Com a cultura local. Né? De onde é essa pintura? Né? Se você tirar a figura de Jesus na proa do barco, né? O que parece? É uma figura tipicamente com elementos japoneses. Né? Então, você veja, desde lá o século XVI, missionários cristãos foram no Japão, depois foram expulsos, tem uma história muito conturbada. Mas ali você já tem uma interação de duas culturas tentando representar, mas ainda mantém essa figura aqui, que é quase que, não é mais uma figura histórica, é uma figura teológica. Aí você pode ver. Tá? Quem que pintou essa aqui? Ó? Essa representa o milagre. Tá? Qual que é o milagre? Tá? Então, na representação do milagre, na ênfase que você faz em relação a Jesus, dele ter feito muitos milagres, também é uma concepção teológica. Né? Para nós, dentro da doutrina, Jesus fez algum milagre? Na realidade, não. Né? Mas para quem veio depois, era muito interessante enfatizar os milagres. Por quê? Porque os milagres, eles davam, entre aspas, um poder maior a Jesus e aproximavam daquela interpretação dele ter um poder divino. Ele fazia coisas que ninguém fazia. Né? A tal ponto que eu acho que você tem nos evangelhos 2 ou 3 vezes que ele faz o maior dos milagres. Né? Qual que seria o maior dos milagres? Né? Que mostraria que, de fato, ele era divino. O fato dele ter feito a ressuscitação de um morto, Lázaro, e tem mais uma outra, ou duas figuras que acabam sendo descritas lá, que venceram a morte pela sua força. Né? Então, você veja, os milagres que você vê ao longo, ditos como históricos, eles são simplesmente para enfatizarem uma interpretação teológica de Jesus, como aquele que faz milagres, né? Como a gente discute, né? Ou ele faz conhecimento, mesmo que eu não conheça, mas ele opera um conhecimento, se ele de fato fez algumas coisas que chamaram a atenção por serem diferentes, ou foram só acrescentadas ao que ele fez. Quem estuda essa parte consegue perceber que vários milagres atribuídos a Jesus, eles são comuns a várias figuras divinas no Oriente Próximo. Em várias culturas, alguns tipos de, entre aspas, milagre que ele fez, eles se reproduzem, né, em outras culturas. Esse de dar vida aos mortos, de multiplicar o pão, né, de cura e uma série de coisas, elas são também atribuídas a vários agentes religiosos da época, historicamente de outras culturas, né? Aqui, ó, que episódio que é esse aqui, ó, tá? Ele e o cego, ó, tá? Ele pode estar operando conhecimento, sem dúvida nenhuma, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele está tendo um poder milagroso, entre aspas, mágico, que o torna uma exceção a quem estava em volta, tá? Lembro dessa passagem, né? Tá? O cego, tá? Tranquilo? Aqui também são das bodas de Canaã, olha, a multiplicação do pão, né? Uma época difícil em que as pessoas passavam fome, muitas vezes. Ele tinha, entre aspas, o poder de fazer a multiplicação dos pães, tá? E aqui em relação aqui à sua morte, né? Ó, vejam, essa época, quem que pintou esse quadro, tá? É uma das representações que não são comuns, ó. Jesus como um homem forte, ó, tá vendo? Ele tem uma massa, tem um outro que tem aqui, eu já mostro para vocês, ó. Uma massa muscular grande, ó, tá? Então já vai mudando um pouco o enfoque, ó, tá? Já tem a questão aqui da coroa, tá? Tá vendo? Ó,
esse aqui inova, ó, mas enfatiza o quê? Ó? A veste dele branca, o foco da pintura é sobre ele, a luz incide sobre ele, até de uma forma artificial, tá? Mas ele se destaca do restante. Ele passa a ser o quê? Especial, né? Indo em direção à sua morte aqui, ó. Aqui ele não usa uma cruz diferente, ó. A representação da cruz ela foi variando ao longo da história, tá? Ó, aqui representa o momento em que ele é agredido antes da crucificação. Veja que também são dos poucos em que ele é representado como um homem forte, né? Geralmente ele costuma ser representado como alguém fraco, quase inerte diante da realidade, tá? E aqui a representação a respeito da morte, bem esquemática, né? Tá? E aos poucos essa representação ela vai evoluindo, tá? Quem que pintou esse aqui? O traço é típico, ó. Esse não é colar, né? Mas essa gola aqui, de que época aqui, ó, é típica, né? Preto, tá? O céu, quem que pintava assim? Veja a figura, uma figura mais esguia, tá? Tranquilo. E aqui ele saindo da cruz, tá? Esse aqui já é da Europa setentrional, ó, tá? O choro, mas a composição é linda, é quase um contínuo, tá vendo? Mas ele já morto, sendo retirado da cruz, as pessoas desfalecendo. Aqui eu acho que é Maria, não tenho certeza, tá? E ó, você veja fazendo acompanhamento, tá? E aqui a preparação do corpo, ó, tá? Você veja como são várias representações, com pequenas variações dos costumes da época, assim, como era muito forte o magistério da igreja cristã medieval, tá? Eles mais ou menos representam, digamos assim, quadros semelhantes, tá? Aqui você começa a sair um pouco da representação comum, do usual, do habitual, tá? A força criativa, pouco depois do Renascimento, vai ousando aos poucos mudar a representação, embora, claro, não vá romper o dogma completamente, tá? Aqui a ruptura, ó, representa ele numa situação comum. Alguém lembra que episódio que é esse aqui, ó, tá? Quem que é o pintor com força suficiente para furar a tela, ó? Esse cotovelo aqui, ó, ele fura a tela, tá? O cara está prestes a jogar a cadeira para trás, ó. Surpreso quando reconhece quem que ele é de fato, depois de, entre aspas, ter morrido, ó. E esse aqui com a mão, ó. Vejam a posição da mão, ó. Ela fura, ela dá a impressão de ir além da tela. Quem que pintou isso aqui? Então você veja como a pessoa vai tendo a coragem de representá-lo diferente. Ó. Aqui é exato, ele pegou como se fosse uma fotografia, o exato momento em que eles reconhecem quem que é esse aqui. Ó. Esse é o da taberna, né, o funcionário, e esses dois que eu reconheço. Tá? A dor ainda está forte, ó, o espinho, o sofrimento, ainda é aquele Jesus que sofreu. Tá? Eu brinco que esse aqui tinha, né? Agora não sei como é que tá. Como é que vocês veem sempre essa figura? Há uns anos atrás, todos os caminhões, não de empresa, né? Os caminhões de autônomos tinham uma estilização essa aqui, ó, tá? Tá vendo? Esse é o quadro completo. Eles pegam o rosto, né? E destacam o rosto. Quem que pintou esse aqui? Veja a qualidade da pintura, da anatomia, tá? Mas parece estar o quê? Descansando, né? Como se não suportasse o seu peso. Né? Como se não tivesse que suportar, né? Dificilmente alguém estaria nessa posição desse jeito, tá? Aqui já é um homem, ó. Veja a força do olhar, né? Apesar de não desfazer os dogmas, o que o cara já representa aqui? Ó? É a força do olhar que ele tem, tá? Imagine a força moral que tinha essa pessoa, e aqui o artista, ele tentou de alguma forma representar, tá? Aqui a ênfase é o quê, tá? Embora ainda esteja enfatizando o sofrimento, né? Enfatiza, olha, o rosto dele sofrido, ó, tá? O olhar vazio, tá? Indica o quê? Dúvida, sofrimento, mas também indica o quê? Algum grau de reflexão, ou seja, não há certeza, né? Há um sentido da construção do seu próprio caminho. Tá? Esse eu lembro da minha infância, eu tinha na casa da minha avó, não sei se vocês lembram dessa figura, tá? Dele rezando, tá? Tinha na casa da minha avó, eu como criança ainda lembro bastante, ó. Aqui vai mudando, ó.
aquele episódio de Vinde a mim, as criancinhas, ó, veja a roupa das crianças, como é contemporânea ao pintor, ó, tá? Mas olha a figura dele, humana, conversando com as crianças, ó. Veja como eu vou mudando um pouquinho, né? Eu não chego a ousar desfazer o dogma, né? Mas a força humana dele já vai aparecendo. Tá? Aqui, ó, esse também é famosíssimo, né? Força da prece, ó, tá? Uma figura. Esse aqui ficou famoso porque foi sendo repetido e até descaracterizado, né? Tá? E aqui uma grande mudança conceitual. Quem que pintou esse aqui? Está lá na Galeria Uffizi, ó. Veja a cor, veja a cromaticidade e principalmente a naturalidade do trio, ó, tá? Maria, José e Jesus. Quem que pintou isso aqui? Veja a qualidade humana, tá, que ele vai colocando na figura de Jesus. Compare lá com aquela primeira imagem que a gente mostrou na Idade Média, né? E aqui, ó, ele trabalhando, tá? Tranquilo? Jesus e o Pai, tá? Bom, quando você começa a comparar o Jesus histórico e o Jesus teológico, você vai vendo que muito dessas concepções teológicas, elas não têm sustentação prática, né? Mas quando você vai vendo o que a tradição diz de Jesus, você vai vendo também que elas não têm sustentação histórica, né? Vocês sabem, por exemplo, que no Evangelho não tem nenhuma parte que diga que o José era carpinteiro. A tradição representa ele como carpinteiro, né? Tá vendo? Mas no Evangelho não diz que ele é carpinteiro, né? Veja que interessante, tá? A palavra que é usada, principalmente Jesus era carpinteiro, não. Na realidade, talvez a palavra que é usada, ela com mais propriedade, ela designa alguém que é um trabalhador, mais um trabalhador da construção civil, né, que mexia com madeira e tudo mais, né, e não tanto um carpinteiro. Veja que interessante, tá? Esse episódio é lindo, ó, né, mas provavelmente ele não aconteceu. Que episódio que é esse aqui? Ele conversando com os doutores do templo, né, tá? Ele se perde, daí é encontrado, conversando, né, mas isso foi uma criação posterior, tá? Essa aqui é uma outra construção também, ó. A riqueza da roupa, né? Maria encontrando, ó, o filho que deu um susto, né? Ó, tá? Que tinha sido, de alguma forma, extraviado e é encontrado conversando lá no templo daí, tá? E aqui sobre o nascimento, tá? Então, quando você começa a discutir a questão histórica, ó, tá? Ó, as várias versões, ó. Então, o que você vai vendo, por exemplo, né? Um tempo atrás, quando eu começava a conversar sobre Jesus, eu sempre brincava assim, né? Então, quem foi o cara mais importante da época de Jesus, que nasceu no ano 6 a.C., né? Então, quem foi a figura mais importante daquela época e que nasceu no ano 6 a.C., né? Então, a gente brincava e discutia, mas na realidade provavelmente foi o Jesus, né? Provavelmente ele nasceu em torno de 6 a 4 antes de Cristo. A gente brinca que ele nasceu antes de começar a sua própria era, né? Então, provavelmente a data que é atribuída ao nascimento de Jesus, ela está errada, né? Porque com certeza Herodes estava vivo na época em que ele nasceu e Herodes morre no ano 4 antes de Cristo, né? Então, Jesus provavelmente nasceu no ano 6 e morreu não em 33, né? Mas morreu na década de 30, porque a gente sabe que Pôncio Pilatos fica na região até 38 depois de Cristo, daí tal, né? Tá? O erro da data é comum, porque um cara chamado Dionísio, 400 anos depois que morre Jesus, é que ele vai aos poucos tentando então definir, né, qual foi a época do nascimento de Jesus, né? E naquele tempo eles não usavam o zero, então vai do -1 para o +1, e dá toda essa confusão, e claro, o cálculo dele foi
mais ou menos aproximado daí e tal, tá? Aqui, em relação ao nascimento, se vocês tiverem curiosidade, só tem nos 4 evangelhos tradicionais, só tem 2 passagens que falam a respeito do nascimento de Jesus, que é Marcos e Mateus, né? E se vocês tiverem a curiosidade de olhar, uma história não bate com a outra. São passagens curtas, provavelmente interpoladas mais tarde, e o que elas dizem a respeito de Jesus, elas não batem, né? Ele nasceu na gruta, nasceu na manjedoura, no estábulo, né? Foram os reis magos ou não foram, né? Tinham pastores no campo ou não que estavam cantando, né? Então, se você vai comparando as histórias, elas a respeito do nascimento de Jesus, elas não batem, né? Elas são lindas, né? Como história, mas provavelmente elas foram meio que recontadas, mesmo porque os evangelhos, eles não são biografias, né? Eles têm a intenção de divulgar a imagem de Jesus, a mensagem de Jesus, mas não tem nenhuma preocupação assim, uma preocupação histórica, né? Então, a estrela guia, né? Teve a estrela guia? Ou provavelmente não, né? Aí você vê 300 teorias e trabalhos a respeito do que era a estrela de Belém. Mas a estrela acompanhando o nascimento é importante, é comum a todo o pensamento do Mediterrâneo, né? Júlio César, quando nasce, existia uma conjugação especial dos astros, uma estrela especial que previa o seu futuro. Então, era uma forma das pessoas da época falarem que, tendo uma estrela especial, isso de alguma forma diria que ele teria, assim, um destino especial, que ele estava predestinado a alguma coisa, e assim por diante, tá? Tem aquela brincadeira do jogador de futebol, né, maldade, né, que ele estava muito feliz porque estava ali na cidade em que Jesus nasceu, né, Belém do Pará e tal. Por exemplo, esse é outro exemplo, né, como é que era o nome de Jesus, né, Jesus Nazareno, né, por quê? Porque ele era de Nazaré, tá? E por que ele teria que ter nascido em Belém, né? Na realidade, ele provavelmente não nasceu em Belém, né? É uma história que é montada. Quando predomina ainda a interpretação que ele era o Messias, tá? O Messias significava que ele, de alguma forma, tinha que estar ligado à linhagem de Davi. E toda a linhagem de Davi era de Belém. Então, interessava para aqueles homens que estavam começando a escrever, não viam mais Jesus como mestre, mas também não viam ainda como divino, tá? Mas como Messias, né? O que é o Messias? Messias é o que é Messias é ungido, era quase uma figura política no pensamento judaico da época, que era ungido através do óleo por Deus para desempenhar. Ele não era divino, mas ele era escolhido por Deus para desempenhar uma missão especial, né? Lembrem o nome de Jesus, né? A gente brinca, o sobrenome dele é Cristo? Não, Jesus Cristo. Não, porque Messias, quando ele é traduzido para o grego, é Christus, né? Então, Paulo reforça a questão dele ser ungido, Messias, e acaba ficando como Cristo mais forte, tanto que nós nos dizemos cristãos, né? Mas aí vem dessa concepção, ou desse entendimento de Jesus como o Messias, né? O que foi, de alguma forma, escolhido e ungido, tá? E essa ideia de ter reis, né, ou magos que vêm, né, para fazer o tributo é uma forma de dizer que ele era escolhido. A estrela também era uma forma de dizer que ele era escolhido, tá? Ele vai para o Egito depois que ele nasce? Houve a fuga do Egito? Provavelmente não, né? É uma recontagem do episódio lá dos judeus no Egito, em que a mortalidade, né? Herodes era cruel, né, para se manter no poder, que era o rei da época, mas não tem nenhum registro que ele tenha mandado matar crianças abaixo de 2 anos e que isso tenha obrigado José e Maria a irem para o Egito, né? Provavelmente é mais o que está lá em Lucas, que eles vão tranquilamente para Nazaré. Mas, na medida que você vê a história, não houve nenhum grande recenseamento na época que obrigasse alguém a sair de Nazaré e ir para Belém. Provavelmente é uma recontagem histórica, né? Como diz o Oswaldo, né, que é um coordenador da casa, os romanos eram homens muito práticos e só faziam recenseamento para as pessoas pagarem imposto. Não tinham nenhum interesse que as pessoas se deslocassem, muito menos mulheres grávidas, né? Mas era uma história para tentar justificar algumas concepções
posteriores, né? Tem vários, assim, se você for discutir a parte histórica, a gente nem tem tempo, divertidíssimo no sentido de instigante, mas você vai vendo que uma série de concepções históricas, elas estão equivocadas, né? Em relação à morte de Jesus. De fato, o único que tinha poder para condenar alguém à morte era Pilatos, foi ele que condenou. Mas, com o tempo, não interessava muito para os cristãos que estavam se separando dos judeus, né, como estavam deixando de ser uma seita judaica, tentando se afirmar diante do Império Romano, não valia muito a pena condenar Pilatos, né? E daí enfatizam o papel dos sacerdotes na condenação de Jesus, tá? Quando, na realidade, quem condenava era só Pilatos, né? A morte na cruz é uma morte horrorosa, é uma forma dura de morrer, né? Mas não é uma forma especial, né? Milhares de pessoas no Império Romano, todos os anos, morriam crucificados, principalmente os que desafiavam o poder de Roma. Era uma forma exemplar de matar. Então, era frequente, infelizmente, que as pessoas morressem crucificadas, né? Desde lá o tempo grego, né? Tem uma história terrível de Alexandre invadindo uma cidade chamada Tiro, que ela resiste, ele leva um tempão para conseguir conquistar, e quando ele conquista, ao longo da estrada, ele vai crucificando os prisioneiros, né? Em Roma, Espartacus, quando perde, né, os que perderam também eram crucificados e deixados lá ao relento como exemplo. Então, apesar de ser uma forma dura, a forma como ele morreu não foi de maneira nenhuma especial. Mas as pessoas tentaram fazer como se o seu sofrimento, dentro daquela ideia de Paulo, né, que tinha que justificar a morte de Jesus de alguma forma, tentava justificar como se o sacrifício tivesse sido muito grande, ou a dor muito grande, né? Basta olhar, estava lendo outro dia a morte de Sócrates, né? Tá? Basta olhar a morte de Sócrates, duríssima também, pois quando ele toma a cicuta, ele morre por asfixia, né? A cicuta, ela paralisa a musculatura, né? E que é a morte mais sofrida do que a asfixia, né? A pessoa sabia que não ia conseguir respirar, né? E nem isso fez com que Sócrates fosse importante por ter sofrido, né? Ele foi importante pelo que ele fez, pelo que ele construiu, e assim por diante, né? Pegue Confúcio, né? Você sabe como Confúcio morreu? Não. Ele foi vital até hoje na estruturação do Extremo Oriente, né? Alguém lembra como Buda morreu? Tem descrições, né? Mas ele não é importante pela forma como ele morreu, é importante pela forma como ele viveu, né? Jesus foi para o sacrifício, para Jerusalém, e sabia que ia ser morto? Não, com certeza não. Mas como ele tinha alcançado o entendimento de Deus, ele se sentia na responsabilidade de divulgar aquele entendimento, ele vai a Jerusalém. Ele sabe que corre risco de vida, né? Mas não estava predestinado a morrer, a ser torturado, ou a morrer na cruz, como o pensamento teológico acaba lhe impondo daí, tá? Aqui uma representação tradicional, né? A questão do nascimento dele, por exemplo, né? A concepção de pessoas, né, digamos assim, especiais, entre uma divindade e alguém humano, não é do cristianismo, né? Todo o Mediterrâneo, o Oriente Próximo, tem várias, desde o Egito, os gregos, tem divindades que fecundam humanos e que nascem seres com poderes especiais, né? Ísis, lá no Egito, Hércules, por exemplo, ele é um deus, né? Que é encarnado, filho de um deus com um humano. Então, essas concepções, elas já eram de todo o Oriente, né? A ideia da trindade, ela é típica dos pensamentos da cultura indo-europeia, que sempre tinha uma trindade, né? Então, a ideia da trindade também é típica do pensamento e não é do cristianismo. E assim por diante, são dados e elementos que a história vai ajudando a gente a entender, tá? Aqui os anjos no céu, né? Bom, se ele nasceu em dezembro, tá? O que os pastores estavam fazendo no campo, né? Matando de frio, coitado dos animais. Então, se os pastores estavam no campo, tinha que ser a primavera, não podia ser dezembro. Mas, de fato, ninguém sabia quando ele nasceu, pois não tinha certidão, nada, né?
mas dezembro acaba sendo interessante para competir com a festa do solstício, com a festa de um deus que era muito popular no Império Romano, chamado Mitra, que era feita em 25 de dezembro. Então, uma série de fatores que são muito mais históricos, são divertidos, como eu comentei, mas de maneira nenhuma mudam o que é importante para nós, né? Então, o que vale a pena? O Jesus histórico, ele é riquíssimo. Quanto mais a gente estudar, tem vários livros muito bons, se quiser a gente pode passar, que vão discutindo as questões históricas de Jesus. Isso não vai ter fim, por quê? Porque sempre a gente está especulando, trabalhando, e não afeta o essencial e o fundamental. Para nós, como espíritas, o fundamental é tirar toda a carga teológica de muitas igrejas que foram sendo acrescentadas à figura de Jesus e que, de fato, não nos interessam, né? Por exemplo, aqui, ó, eu levantei algumas, ó, ao confundi-lo com Deus, né? Aquela história, o cara confunde portador da luz com a luz, né? Quando eu digo que Deus e Jesus são iguais, eu diminuo Deus, tá? E, ao mesmo tempo, tiro a força de Jesus, que é o fato dele, pelo seu próprio esforço, ter alcançado esse entendimento único, fundamental, a respeito da divindade, né? Ao focar nessa questão da encarnação, do Deus encarnado, ao focar na Trindade, né? Ao focar no nascimento miraculoso, mas por que tem que ser o nascimento não normal, né? Quer dizer, mágico, praticamente, né? Você vê toda a confusão que foi feita, e discussão, a quantidade enorme de pessoas que morreram por causa de tentativas de irem fixando esses dogmas ao longo da história da cristandade ocidental, né? Tá? Ele é um mágico que faz milagres, ele é alguém que se sacrifica, ele é um cordeiro que paga por pecados, daí eu vou vinculando o quê, né? Sacrifício, pecado, magia, uma série de coisas que não tem absolutamente nada a ver com a figura de Jesus, com o que de fato importa, né, nele. Então, às vezes a gente tem que fazer essa avaliação crítica, né, do entendimento que eu tenho de Jesus, tá? O que de fato tem significado, né? Tá? Acho que isso é importante que a gente vá avaliando, né? Então, talvez a primeira questão seja o Jesus teológico, uma segunda questão é o Jesus histórico, que vale a pena ler e vendo que tem uma série de coisas que não são corretas, né, mas que a tradição foi fixando a figura dele. E o que nos importa, que de fato faz com que seja um princípio básico da doutrina, Jesus e a moral cristã, é a resposta a essa questão, ó, como eu devo viver. Como nós devemos viver, ou como eu devo viver, é a melhor síntese a respeito do que é moral, que foi feita lá pelo Sócrates, né? Essa frase é dele. Então, embora tenha uma confusão muito grande, a que eu acho mais prático é isso, né? As questões que envolvem a pergunta e a resposta a respeito de como eu devo viver são basicamente as questões morais. E Jesus é forte, não porque é Deus, não porque faz milagre, não porque morreu por nós, né? Porque as circunstâncias da morte dele foram ligadas ao contexto em que ele estava vivendo. A sua força, né, para a doutrina é porque ele é um padrão, ou uma referência, ou um exemplo, né, a palavra que você queira usar, tá? Mas ele viveu com uma coragem, com uma intensidade, um conjunto de valores que ninguém até aquele momento, mesmo que alguns já tivessem citado de forma dispersa, ele os reúne e vive com uma coragem, uma intensidade, né, e uma coerência que ninguém tinha alcançado. Então, para nós, ele é a força do exercício moral da vida, né, como o irmão Leocádio comentou. Então, nesse sentido, é que ele é essa força e essa coragem, né? Ele é uma referência universal de valores, tá? E eu acho que isso vale a pena que a gente vá aos poucos trabalhando. Quando, nas várias passagens, nas várias parábolas, né, isso surge, né? Aqui se entrarem na internet, tem várias representações. Qual que é essa passagem em que surge o que talvez seja o núcleo fundamental do pensamento cristão, né? Se eu perguntar, nas reuniões ao vivo, eu sempre gosto de perguntar, e se vocês quiserem, manda aí as respostas para a gente levantar, mas a imensa maioria diz que o núcleo do pensamento cristão é um que eu, sinceramente, acho que não é.
nesse episódio aqui, ó, que é do encontro de Jesus com a samaritana no poço, tá? Aí eu acho que aparece o ponto principal, fundamental, que Jesus alcançou, né? Ele tinha caminhado a manhã toda, estava na Samaria, que é uma parte, né? Uma parte brigada ali daquela região. Os samaritanos eram vistos como inferiores, eles tinham brigado. O centro da religião dos samaritanos não era mais o templo em Jerusalém, então eles eram desprezados em geral, né? A parábola lá do bom samaritano engana, né? Porque dá a impressão que todo samaritano era bom, né? Mas aqui ele encontra e ele vai com sede no poço, encontra a menina e daí ele diz: dá-me de beber, né? Ela horrorizada, como é que um homem se dirige sem estar na presença do irmão ou do pai ou do marido diretamente a ela, né? É uma coisa que quebrava completamente os costumes. Então ela era samaritana, entre aspas, ela era mulher, ele não poderia falar com ela. Ela tinha também uma vida familiar que não era tradicional, né? Não era casada, vivia com outra pessoa, enfim. Mas da conversa, dá-me de beber, a água que mata a sede que é para toda a eternidade. Se puderem, tem o Cair Baixútil, ele tem lá um livro já antigo, Parábolas de Jesus, ele conta várias, naquela linguagem um pouco da época, mas é interessante. Ele comenta, é uma das narrações desse episódio. Em suma, o que ele está dizendo? Que a água que ele tem, ou seja, o conhecimento que ele está difundindo, discutindo e apresentando, é para todos. Seja judeu, samaritano, seja homem, seja mulher. Tem algum problema de relacionamento? Não. Ou seja, ele diz que todos nós somos iguais perante o Pai. Ele afirma a primeira lei, que eu acho que é a mais forte, que é a lei da igualdade, né? Não há diferença nenhuma, porque todos nós somos filhos do mesmo Pai. E eu tenho a impressão que essa é a base que vai permitir o que a gente sempre diz, né, que o núcleo da moral cristã é o amor. Eu acho que é fundamental, mas ele vem assim, a lei da igualdade. É a unidade na essencialidade do pertencimento. Principalmente para a gente, que nas últimas décadas tem trabalhado muito o Deus imanente, tá? Eu acho que talvez esse seja o ponto fundamental, né? Todos nós somos iguais perante o Pai, tá? E às vezes a gente acaba esquecendo disso, né? Não importa status, papel, gênero, sexo, educação, né? Essa unidade que transcende o momento presente, né? E se aproxima do nosso entendimento de ser espírito, né? De ser um ser inteligente, consciente, que tem liberdade de escolher e de determinar a sua própria trajetória, independente do ambiente, independente das circunstâncias, independente do contexto, e assim por diante. Tá? A segunda, que eu acho que está ligada, a primeira, claro, sem dúvida nenhuma, é quase uma divisão didática, é a lei do amor. Né? Se você olha para o grego, os 4 testamentos ditos canônicos, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles foram escritos num grego, não era um grego clássico, era um grego, assim, como se fosse um inglês falado por todo mundo, assim, né, um inglês padrão, digamos, né. E o grego, ele tinha já uma palavra para amor, que era o eros, né, envolvendo aqui o amor sexual, mas não só, não exclusivamente, né. O erótico não era só ligado ao sexo, que acabou ficando na nossa cultura. Era o amor do diferente, o amor que completa por ser diferente. Era uma concepção que eles tinham do amor. Tinha uma outra que era do igual, da soma, do que compartilha, que seria, não é exatamente, mas seria traduzido por filos, né, por amizade, né, seria algo próximo da amizade. Mas nos textos do Novo Testamento surge um novo entendimento de amor, né, que é o amor que não é só o que completa, não é só o que compartilha, mas é o amor por existir, por ser aquela igualdade, né, por ser meu irmão, por estar presente, né. Alguns dizem, está na moda agora, o amor incondicional, às vezes as pessoas falam sem refletir sobre isso. Em grego foi utilizada a palavra, não era um neologismo, mas mudou um pouquinho o sentido, foi usado ágape, em grego, e quando o Novo Testamento em grego começa a ser traduzido para o latim,
eles usam uma palavra que é caritas, né? Que para nós é a caridade. Se a gente for pensar bem, o núcleo é a caridade, não a caridade da esmola, a caridade do amor em ação, do amor colocado em prática, né? A expressão da unidade entre tudo que existe, então, a força de Jesus, né? É a força, o potencial do amor, né? A dignidade da caridade, aquele amor em ação, a virtude do perdão que redime, como o irmão Leocádio coloca. Qual que é a grande força de Jesus? Ele alcança o entendimento da divindade, da divindade que não tinha sido alcançado, tanto que ele chama de Abba, né? Que não é paizinho, mas é uma expressão para pai mais próxima, mais identificada, na qual a relação é mais afetiva. E ele alcança e compreende a unidade de tudo que existe e compreende que a palavra amor talvez seja a forma mais clara, mais evidente de expressar esse alcance da unidade, tá? Tanto que eu posso falar de Jesus para a doutrina, aqui já estou tentando caminhar, né, para o Rui aí que vai me dizendo, não sei como, 16 e 7. É a luz que permite ao homem compreender a presença do Criador em todo o cosmos, sendo um em todos e todos em um. Ou seja, vai compreendendo a unidade de toda a criação, a unidade de todo o existente. Então, vejam como não pode ser confundido com Jesus, né? Por quê? Porque está ligado a tudo que existe. Não pode ser um Deus pessoal, né? Tem que ser um Deus cósmico, tem que ser um Deus que é a dinâmica da vida, tem que ser um Deus interior, um Deus imanente e transcendente ao mesmo tempo, e assim por diante, né? De tal forma que quando Jesus, né, quando eu me digo cristão e espírita, a pergunta lá, né, como eu devo viver, ela sempre passa pela segunda pergunta, que é como estou servindo ao meu Criador, né? Se você não quiser usar a palavra servindo, que às vezes pode ter uma conotação ainda teológica antiga, é o que eu estou fazendo que de fato faz e contribui para a sustentação dessa unidade chamada existente, chamada universo, e assim por diante, né? Expressa basicamente pela questão do amor, tá? Nas reuniões eu vou coletando, se tiverem paciência de ler, né? E eu acho que é um pouco por aí, ó. São palavras que expressam formas diferentes que eu tenho de sendo cristão, de assumir integralmente a moral cristã como um conjunto de valores universais. A doutrina, ela não trabalha a moral como absoluta. Isso a gente pode discutir se vocês quiserem depois. E as leis morais para a doutrina, elas não são prescritivas, tá? O Kant já falou, né? Tem a anomia, a heteronomia e a autonomia. A lei moral, ela nunca é de fora para dentro. A lei moral é sempre de dentro para fora, é sempre uma atitude interior, né? O Kant fala lá, qual que é o homem livre? É aquele que assume o seu dever. Mas não porque alguém disse que aquele é seu dever, porque ele, no seu entendimento, ao longo de sua trajetória, alcança o que ele deve fazer, em função dessa unidade de todo o existente, né? Quando a doutrina trabalha a questão da moral, é esse conjunto de valores universais que cada um, no seu contexto, na sua circunstância, de forma plural, vai sustentar de forma diferente, de acordo com o seu acervo, de acordo com o seu inventário, de acordo com suas capacidades, habilidades, o seu contexto e as necessidades daquele momento que ele está vivendo. Então, pode se traduzir por reflexão, meditação, missão, trabalho, dever, oração, responsabilidade, compromisso, caráter, felicidade, alegria, disciplina, coragem, determinação, paz, serenidade, tolerância, respeito, humildade, vontade, avaliação, crítica, carinho, sorriso, afeto, silêncio, indagação, perdão, amizade, pesquisa, experimento, observação, compreensão, igualdade, consideração, tolerância, fraternidade, ação, bondade, encontro, autoconhecimento, autocontrole, que está faltando tanto, autotransformação, perseverança, entusiasmo, liberdade, amor, caridade, fé, esperança, uma quantidade imensa de palavras que todas expressam se estar alcançando o núcleo do pensamento cristão, né? Igualdade
e amor e a força para sustentá-los, né? De tal forma, assim, né, que eu usando novamente a imagem, ó, tá? Uma que eu gosto muito, né? Para encerrar, assim, para a gente começar a discutir, senão a gente vai ficar conversando aí muito tempo. É essa aqui, ó, tá? Alguém sabe quem fez, ó, tá? Mesmo que seja lenda, né? Nasceu no estábulo, mas a força, ó, veja, aqui está um pouquinho distante no plano, né? Ó, tá até, não sei se a perspectiva está certa, mas esse rosto aqui, ó, tá? Do meio. O rosto da mãe, ó, tá? E o rosto do pai, ó, tá? A tranquilidade, a serenidade e a alegria, ó, diante de uma vida nova que encarna, tá? Eu achei, assim, esse talvez mais fantástico, né? Não está trabalhando nada do Jesus teológico, mas do Jesus como ser humano, ó, que chega no mundo e consegue fazer um alcance da existência que muitos não tinham alcançado, né? Já tinha passado e alcançou muito Zoroastro, Deutero Isaías, Buda, Lao Tse, Confúcio, Pitágoras, gente muito boa, que trouxe muita coisa boa para a humanidade, tá? Mas Jesus, né, no sentido da sua singularidade, acho que trouxe uma mensagem com uma força tão grande e universal, que hoje a gente ainda tem um desafio enorme de alcançar, de compreender e principalmente de sustentar, que talvez seja o desafio maior. Tá? Já temos uma pergunta aqui, ó, da Ana Borges, do Rio de Janeiro. Professor Mário, gostaria que você indicasse algum ou alguns livros bons sobre o Jesus histórico. Obrigado. Certo. Você poderia fazer o seguinte, né, Mário? Eu passo para você. Isso, talvez seja melhor. Eu repasso no grupo do WhatsApp. Olha, tem coisa fantástica. Tem o Bart Ehrman, que é um cara assim, ele tinha uma formação protestante bem fundamentalista, né? Ele entra no seminário e ele aos poucos vai mudando. E os últimos livros dele são, ele afirma que por causa do problema do mal ele se transformou em ateu, enfim. Mas ele tem livros fantásticos. Tem um que diz assim, né? O que Jesus disse e o que Jesus não disse, que é muito interessante. Tem outro de um cara chamado Geza Vermes, esse é o nome mesmo. Ele era judeu, acho que os pais são mandados para o campo de concentração. Ele é criado, muito bem criado, com amor, com carinho por uma família católica, e depois ele se transforma num grande estudioso da vida de Jesus, fazendo uma ponte com as tradições judaicas e mostrando que, e a gente esquece, turma, né? Se a gente for pensar bem do nosso pensamento moral, 70%, 80% é judaico, turma. Não tem como esquecer. Claro, uma boa parte da filosofia é grego-romana, estoicismo, parte do epicurismo e tal, né? Mas o pensamento moral e religioso, ele é fundamentalmente judaico. E a gente acaba esquecendo, ele faz essa ponta. Tem um que é católico, eu acho que ele era um frade, Dominique Crossan, que também tem muita coisa legal. Então eu vou fazer isso que o Rui falou. Eu vou levantar o que eu tenho, passo para o Rui, e o Rui disponibiliza para vocês. Alguns têm ainda para comprar, outros lá no estante virtual vocês conseguem, mas vale a pena ler. Também é muito divertido ver as contradições históricas, as coisas que a gente pensa que é e não é. Se o que não foi em Belém, o que não teve estrela cadente, né? Mas não muda nada nunca. Né? Eu acho que são lendas bonitas, lindas. Quem junta tudo, desculpe só, quem junta tudo como se fosse um saco de garfos, assim, mistura um montão de coisa que a gente acabou achando que era ligada a Jesus, é o Francisco de Assis, né? Ele que introduz a ideia do presépio, daí ele vai pondo tudo junto, né? Estrela, a vaquinha, o porquinho, os reis magos, o estábulo, a caverna, tanto que várias representações põem a caverna e a caverna no estábulo, né? E foi Francisco de Assis, 1200, 1300 por aí, mais ou menos. Obrigado. A Ana Célia pergunta: qual sua ideia de como Jesus se relacionava com Deus? Acho que a relação dele com Deus é a relação de qualquer pessoa encarnada, né? É o sentido da... Por isso que a gente tem trabalhado muito a imanência, tá? No outro momento a gente vai trabalhar, por exemplo, Deus imanente. Deus não é só imanente, mas a imanência, o sentido de eu ver um vetor em mim, que é da criação, que é o sentido da imanência, aquela ideia do irmão Leocádio trabalha, que é o silêncio interior que permite que eu escute o sentido, a razão, o significado da minha existência,
que é a essência de se alcançar a divindade, né? A prece, a oração, que é esse diálogo que eu faço, então, para nós ela não tem essa característica petitória, né? Poucas coisas têm significado pedir para a doutrina, tá? Mas esse sentido da prece, da oração como diálogo interior, é que permite que eu alcance o que é a divindade, permite que eu alcance e me conheça de qual é o sentido da minha existência, e eu só alcanço o sentido da minha existência se eu alcançar que eu sou criatura, né? Eu sou contingente, eu existo por causa de alguma causa anterior a mim, que eu chamo de Deus. Então, como Jesus tinha uma trajetória que ele foi aproveitando, tinha um acervo, é esse acervo que permitiu que ele aos poucos construísse, alcançasse esse entendimento de Deus, tá? Mas eu acho que sempre com esse diálogo interior que todas as criaturas, com maior ou menor eficiência, conseguem alcançar. Todos nós, seja num momento de tranquilidade, num momento de muita dor, né? Mesmo que esteja, entre aspas, pedindo para esse e para aquele, cada um de nós tem a sua limitação, tá? Eu acho que consegue fazer esse diálogo com Deus. O Biramir, a Nayane fez um comentário, eu li A Tumba da Família de Jesus. Muito interessante. O Biramir faz um comentário aqui também, Nazaré... Esse eu não conheço. Nazaré, 300 habitantes, Carfanaum, 1.000 habitantes, Jerusalém, 20 mil habitantes, dentro dos muros, e o mundo, na época, tinha 170 milhões de habitantes, e a interação de Jesus não passava de 60 mil pessoas. É uma boa realidade, né? Tanto que Nazaré nem tinha nos mapas da época, né? Eu acho que é um vilarejo tão pequeno, né? Nem vou citar semelhante aqui, que possa ofender aqui as... Era como se fosse da minha terra, como se fosse Paranaguá, não, no século XIX até que era maior que Curitiba, né? Mas enfim, né? Como se fosse Castro, tinha alguém de Castro aí e tal, enfim. É uma cidade pequena, provinciana. Ele ia trabalhar, tinha uma cidade, por isso que falam que talvez ele fosse um pedreiro, um carpinteiro da construção civil, né? Tinha uma cidade perto, que é chamada, acho que era Cesareia, se eu não me engano, tá? E lá estava tendo um boom de construção, então várias pessoas da periferia iam lá fazer o trabalho, né? Que é levantar parede, né? Não tinha concreto, nada, mas tinha barro, enfim, não sei como é que era feita a construção na época, né? É por isso que levantam que ele talvez tenha tido essa função ou essa atividade daí, tá? Camilo. A Ana Borges também pergunta: quando se fala que onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, lá estarei, e não onde alguém chamar o meu nome, é porque nunca estamos sozinhos? Eu acho que sim. O irmão Grimm tem trabalhado, lembra? Tudo informa e comunica. Se há uma unidade entre tudo o que existe, vamos tentar trabalhar sistema complexo, tá? Que a gente andou trabalhando no ano passado. Sistema complexo é dividido em parte, né? Todo, que é o conjunto das partes, e totalidade, que é o conjunto das partes trabalhando em funcionamento com sentido e com direção. Então, tudo está ligado a tudo. Tudo está informando e comunicando. Então, todos nós estamos ligados, né? Quando eu faço a prece, tá? Claro, não vou falar direto com Jesus, né? Mas quando eu mudo meu pensamento, quando me aproximo de valores espirituais, a minha sintonia mais fácil, ela é feita com pessoas que estão compartilhando aqueles valores mais evoluídos, digamos assim, né? Quando eu xingo, fico com raiva, deprimido, não que não ocorra, mas, claro, a sintonia ela é um pouco mais difícil. Quando eu passo, volto lá, quando eu faço o silêncio interior, eu consigo escutar a vida, consigo escutar a mim mesmo, consigo escutar o que a circunstância pede que eu faça naquele momento, e que eu não tenha coragem, sabedoria, ou sinta que não tenha força, né? Então, quando eu faço a prece, sem dúvida, né, os que compartilham o ideal de Jesus, tá, vão estar próximos, no sentido da sintonia, da unidade, com certeza. Né? Tá. A Márcia Duba faz um comentário aqui: essa culpa e pecado ligado a esse Jesus teológico é que faz o aprisionamento do sujeito. Claro. O Espiritismo nos liberta disso. Claro. Se você vai ver, em sentido teológico, eu digo assim, o grande culpado, né,
é Agostinho, né? Agostinho é lá pelo ano 400, veja como é demorado, a gente pensa que é tudo rápido. Ó, Agostinho é 400 depois de Cristo. E ele tem Paulo, que é o que dá a primeira formulação da concepção teológica, com essa história, ele não entendia por que Jesus tinha morrido, como é que ele ia justificar, ele começa a levantar essa história da salvação, né? De ter morrido, de ter sido sacrificado, tanto que algumas igrejas até hoje chamam Jesus de Cordeiro de Deus, e se olhar, né, várias têm o símbolo realmente do Cordeiro, aquele que se sacrifica, como se Deus fizesse, ele tivesse qualquer interesse em morte, né, ou precisasse disso para perdoar. Mas, enfim, o grande culpado é Agostinho, né? Agostinho, ele tem um interesse muito intenso em fortalecer a igreja, já discuto a diferença entre religião e igreja, isso é importante, e essa ideia do pecado original, e principalmente de ligar o pecado original com a questão do sexo, é forte em Agostinho. Já tinha parte da tradição judaica, né? A ideia da queda, né? Adão, a expulsão, essa coisa toda. Mas ele reforça muito, e reforça a ideia do pecado, né? E do pecado na relação com a divindade. Você veja, né? Em vez de você ver como uma linha de evolução pelo conhecimento, que aos poucos permite que a pessoa vá alcançando conhecimento diferenciado e sustentando, você tem essa carga imensa que é do pecado, né? E mais terrível ainda é ligar o pecado com o sexo, né? E essa que eu brinco, se vocês lerem a história do Agostinho, é porque ele tinha muita dificuldade com isso, né? Tá? Então, de deixar de ter, né? Nesse sentido, né? Ele tem uma passagem famosa, né, que ele pede que Deus livre do pecado, mas não por enquanto. Então, que é uma passagem teológica famosa dele. Mas contra um cara genial chamado Pelágio, se vocês puderem ler, ele se antagoniza. Pelágio tem uma concepção do cristianismo muito mais próxima da nossa concepção. E Agostinho teve uma concepção que acabou predominando e que evoluiu para a ideia de igreja, né? Igrejas são unidades concretas dos sociais que, em tese, devem operar o conhecimento religioso ou não, e que vão se estruturando. Aí ela precisa ter sacerdócio, ela precisa ter poder, ela precisa ter dogma para não questionarem. Então, nesse sentido, a doutrina ela não tem nada a ver com igreja, né? Embora ela tenha postura, concepção de religião. Aí, para nós, religião é toda a cultura, tá, que tenta responder às questões da origem, da gênese, do sentido, do significado, da razão da existência, e principalmente do comportamento, ou seja, a questão moral, que expressa esse entendimento que eu estou alcançando, da origem, da gênese e do sentido da existência. Tá? Mas é por questão histórica, um pouco judaica, um pouco por causa de Agostinho, que fez essa associação terrível, né, com a história de salvação, né? Então, a doutrina ela não tem nada de salvacionista, ela é evolucionista, e também com a ideia do pecado, de todos estarem tendo que pagar, e na realidade a gente é o quê? Alguém em construção. Se eu sou em construção, alguma coisa eu conheço, e outras coisas eu não conheço, e o que eu não conheço, claro que eu vou errar, né? Mas o erro faz parte do acerto, como a gente sempre tem trabalhado lá na ICDF faz séculos, tá? E que é um processo aberto, vou acertar, vou errar, e não tem, de maneira nenhuma, a questão do pecado. Acho que aí você tem toda a razão, né? A Tânia Márcia, boa tarde. Jesus reencarna como missionário para praticar uma reforma moral, ou seja, um médium pontual? Eu tenho uma ideia, assim, não sei se vocês concordam. Eu acho que cada um tem uma irredutibilidade de singularidade em função do seu acervo, né? Então, cada um vai desempenhar um papel de um jeito que ninguém desempenharia. Não quer dizer que alguém não possa fazer aquela função que eu estou fazendo, mas do jeito que eu vou fazer, todos nós somos pontuais e todos nós somos singulares na nossa trajetória. Claro, o que muda é o alcance, né? Que pretensão eu tenho de ter um alcance de Jesus? Nenhum, claro, né? Claro, essa pontualidade, nem que ela se faça em torno de mim mesmo, né? No sentido de ampliar o meu acervo, de nesse inventário aquilo que eu deixo para os outros crescer, todos nós somos pontuais. Mas algumas pessoas, elas fazem uma intensidade muito grande de mudança no pensamento. E se você olhar ao longo da história, são poucos homens que conseguem alcançar um entendimento, tá, que realmente quebra, fratura o pensamento anterior e dá espaço para um pensamento novo, né? Que eu citei.
Se olhar para Confúcio, mesmo hoje com o comunismo, o seu pensamento, tá, dele, de Lao Tse, por exemplo, depois um pouquinho mais tarde do pensamento budista, eles são 3 eixos que todo o Extremo Oriente, China e vários países se estruturaram. Então, esses homens, eles foram pontuais, né? Se você pega Buda, também, né? Se você pega aqui, por exemplo, Deutero Isaías, é o cara que traz a ideia de Deus único, do monoteísmo, 500 anos por aí, antes de Cristo, mais ou menos. E claro que Jesus também, ele é único nesse sentido da sua mensagem, né? Ele tinha alcançado um conhecimento e tem a coragem de sustentar, tá? E de funcionar. Quem que é Jesus, né? Lembra lá que eu falei, é o rei, é Deus, não sei o quê, ele ainda é o rabi, ele ainda é o que ensina, ele ainda é o professor pelo exemplo, né? E está presente até hoje por causa disso. A Sueli Bolzani, Jesus foi uma figura política? Com certeza. Tem um... Eu vou colocar lá na lista, tá? Tem um cara que é o... Agora eu vou esquecer. Aslan é o nome dele. Tem um livro bem recente, um sobre Deus, bem legal, se vocês puderem ler. E tem um que ele coloca lá, Jesus o Zelote, tá? Zelote, para vocês entenderem, assim, os judeus, na época, tinham várias facções. Saduceu, fariseu, essênio e zelotes. Zelote é como se fosse o Al-Qaeda da época, sabe como é que é? Eles eram agitadores políticos, mas uma agitação política física, de revolução, de lá brigar com os romanos, a pretensão deles, né? Eram 500 pessoas e tinham a pretensão de combater o Império Romano, mas enfim. E ele trabalha, assim, claro, muita coisa é bobagem dele, mas faz uma análise histórica interessante, mas ele enfatiza exatamente isso. Muita coisa a gente não concorda, mas ele enfatiza o peso político, quase político partidário, digamos, né? Eu acho que Jesus não tinha essa conotação político-partidária, digamos, entre aspas, né? Mas eu acho que ele tinha uma conotação política muito forte, né? Quando ele chega e fala que não precisa da intermediação do templo, né? Lembra do episódio em que ele destrói as barraquinhas, né? O que ele destrói lá, né? Não sei se tiveram um pouco, né? Quando ele entra no templo, o que está tendo lá? Está tendo câmbio, né? Eu não posso utilizar a moeda romana porque ela tinha a figura do César, né? Então eu tinha que fazer o câmbio e trocar por uma moeda que o templo aceitasse. Por que o templo queria a moeda? Para o cara comprar animal. Se ele tinha dinheiro, ele comprava um cordeiro para dar para o sacerdote fazer o sacrifício. Se ele não tinha, ele comprava pombos, etc, etc. Então, quando ele entra e faz aquele protesto, ele está claramente dizendo que a religião é uma questão interior. Ela passa ao lado da estrutura do templo, né? Então, imagine o que isso significou, a revolução que foi, né? E é uma revolução que ele começa, né? Cerca de 40 anos depois de Jesus, o templo é destruído, né? Jerusalém é cercada por um cara chamado Tito, que era filho do imperador Vespasiano, depois ele mesmo vai ser imperador. Ele cerca a cidade por um tempo enorme, arrasa a cidade, destrói o templo. E, a partir daí, o judaísmo vai ser uma religião não mais do templo, vai ser uma religião da sinagoga. Sinagoga é um lugar em que as pessoas se encontram para conversar e discutir, e é a religião do Talmud. Talmud é um comentário do comentário, da discussão, da crítica. Então, ali muda a ênfase do processo religioso judaico, que Jesus já meio que cantou essa mudança 40 anos antes, mais ou menos. Então, nesse sentido, eu acho que ele era fortemente político, ele mudava as relações de poder, tá? Mas não acho que fosse um político partidário. Mas é uma obra legal, Jesus o Zelote, para ler, é bem legal. Tá? O Leandro Silva, qual o seu entendimento das curas realizadas por Jesus? É possível que qualquer ser humano encarnado possa realizar os mesmos, entre aspas, milagres? Olha, eu acho que tem que entender assim, muita coisa colocada no Evangelho, tá, é acréscimo, muita coisa é invenção, e muita coisa foi colocada lá para dizer que ele era poderoso, tá? Não tenha dúvida, tá? Então, algumas coisas, elas são ou fantasias, né, ou parte, porque o pensamento mais racional, ele é mais recente, né?
Então, a mistura do pensamento racional com magia, com fantasia, era muito mais comum naquela época do que hoje, tá? Mas isso não quer dizer que Jesus não tenha uma capacidade e um poder, né? Por exemplo, se alguém cair aqui na minha frente, né, e desmaiar, né, eu vou lá e ressuscito essa pessoa. O nome é esse, é ressuscitação em medicina, né? Daí ele está lá, bate no peito, ventilo, entubo, né, faz massagem e a pessoa volta. Você vai dizer foi milagre ou foi aplicação do conhecimento, né? Está lá, a pessoa não respira, engasgada, chega o cara lá, sabe, tem uma nova chamada de Heimlich, né? Em criancinha, assim, ela aperta a barriga, a pessoa desafoga e ela volta a respirar. É mágica ou é operação e aplicação do conhecimento, né? Então, você tem que separar. Acho que muita coisa de Jesus, ele entra no ramo da fantasia, e você tem que entender o contexto, tinha que divinizá-lo, né? Se ele tinha morrido de uma forma tão vergonhosa, né? Para os romanos, morrer na cruz era uma vergonha, né? Era a forma talvez mais, né? Tanto que Paulo, que era cidadão romano, ele é degolado, ele é decapitado, digo, né? Mas ele não é crucificado, porque ele era cidadão romano, Paulo, né? Então, morrer na cruz era muito objeto, né? Então, tem que valorizar de alguma forma com magia, com poder. Mas não quer dizer que Jesus não tivesse uma capacidade de induzir processos de cura, que a gente mal entende, e de fato deve ter conseguido. A gente não tem hoje pessoas que têm essa capacidade, com o passe, uma série de coisas, né? Então, algumas eram psicossomáticas, não tenha dúvida nenhuma, né? Tocou nele, na bainha da roupa e mudou, né? Cegueira, era uma catarata, que é fácil de deslocar batendo no rosto, enfim, ninguém sabe ao certo, mas que ele tinha um poder e uma capacidade de operar conhecimento, eu acho que tinha, embora vários sejam fantasia, e devagar você vai estudando e vai tentando separar os dois. Daí. Boa tarde a todos. Mário, tchau, muito turma. obrigado. Não, um abraço para vocês, turma. Muito obrigado. Até depois, hein? Tchau, tchau.